percebi que às vezes aquela frase que nós somos o espelho, que a outra pessoa às vezes é o nosso espelho, que quando nós colocamos que a outra pessoa está nos causando, ou a outra pessoa, como dizer assim, que nem dizem que eu sou, uma pessoa falou pelo meu jeito de falar que eu seria autoritária e individual, pelo meu jeito de expressar e de falar. Pois bem, eu percebo agora que isso é verdade, porque quando você acusa alguém de ser uma coisa, né, na verdade você está falando sobre você, porque eu sou você, você sou eu, todos somos um, não há separação no universo. Todos somos feitos das mesmas moléculas, partículas, átomos e assim vai. Então, se você falar que a pessoa, quando você vê um defeito numa pessoa, na verdade, você tá vendo, aquilo tá em você, porque aquilo existe em você. Então, ele só tá, na verdade, espelhando, refletindo que você, como você, uma parte de você está naquele momento. Porque nada é definitivo. E eu estava a pensar agora que é verdade. Porque a maneira como a pessoa fala, às vezes as pessoas não entendem. Eu sou uma pessoa que, por relacionamentos, muitas vezes me anulei para agradar a pessoa, porque se eu agisse da forma como eu penso e como eu sou, eu achava que eu não ia ter o amor daquela pessoa, que na real aquela pessoa nunca me aceitou como eu sou, porque o fato não é que eu me acho, eu sou uma pessoa inteligente, eu leio muito, sempre gostei de ler, sempre busquei o autoconhecimento. Então, o meu jeito de falar é inato, é de mim falar desse jeito. Não quer dizer que eu seja superior ou inferior a ninguém, porque jamais devemos nos sentir inferior ou superior aos outros, entendeu? Porque nós temos a capacidade, todo mundo tem a capacidade de ter mais consciência, de falar de uma forma. Eu falo dessa forma porque é o meu jeito de falar, entendeu? Não é que eu seja melhor ou inferior a ninguém. Eu já me senti muito inferior, porque as pessoas às vezes, vamos dizer assim, pela minha aparência juvenil, lá nos meus 18 anos, eu não aparentava ter 18 anos. E as pessoas me julgavam, me desrespeitavam, porque eu parecia menor de idade. E às vezes você julgar a pessoa pelo modo dela de falar ou dela se expressar não é uma forma muito legal. Porque nós, às vezes, você não sabe o que aquela pessoa passou naquele dia, você não sabe o que ela tá vivendo na casa dela, com os parentes, com o marido, o que seja. Há várias situações. Então, como é que você, com o pé, se acha no direito de me julgar e de criticar, sabe? Dizendo que eu sou autoritária, individualista. Todos somos seres individuais. Nascemos do ventre da nossa mãe, somos criados pela família e depois viramos adultos e iremos formar a nossa família ou não. Mas somos individuais como pessoas, não há o que negar. E há vários jeitos de ser autoritário. A autoritária, quando eu sou uma pessoa autoritária, quer dizer que eu imponho o meu poder
sobre os outros. E isso não condiz, porque o que é o poder? O poder, quando a pessoa tem o domínio de exercer influência sobre as pessoas de forma autoritária, que a pessoa não sabe nem o que significa, ela vem falar. Quer dizer que a pessoa impõe o seu poder acima de tudo. Ela desrespeita as pessoas, entendeu? Ela usa forças, usa a sua influência como dinheiro ou seu cargo para exercer poder sobre os outros, sem que os outros possam ao menos se exercer a sua vontade. E a pessoa não sabe nem o que quer dizer, e ela fica, você às vezes não sabe nem o que quer dizer, ficar dizendo as palavras, nomeando, colocando rótulos nas pessoas. E eu sou um ser individual, sim, porque ninguém paga os meus boletos, sabe? Ninguém vem aqui na minha casa quando eu tô doente cuidar de mim. Só, entendeu? Deus cuida de mim. Deus nos fez seres individuais. Quando você tá passando uma situação extrema, quem é que tá ao seu lado? Muitos fogem. Quando você mais precisa, muitos fogem. Só Deus está lá com você. Então, as pessoas são muito hipócritas a dizer que porque você negócio que as pessoas querem que a gente codependam dela emocionalmente, financeiramente, e isso não deve ser assim. Você buscar a sua independência emocional e financeira não quer dizer que você não precisa dos outros. Quer dizer que você está aprendendo a viver e a buscar o seu. Porque toda pessoa tem direito a ter a sua carreira profissional, ter o que lhe faz feliz, sabe? E as pessoas discriminam muito isso. Hoje em dia tá muito banalizado que você tem que ser de um jeito. Ah, se você tá gorda demais. Se você tá magra demais. Gente, vamos parar de querer seguir o modismo, o que as mídias impõem. Você tem que, lógico que você tem que se amar e se aceitar da melhor maneira possível. Claro que se tratando se for uma coisa do corpo, se você não está satisfeito com o seu corpo, procure algo que vai te ajudar, entendeu? Procure entender por que você não está aceitando. Se você estiver acima do peso, tá, procure meios de você emagrecer de maneira saudável. Se você puder, tiver auxílio da medicina, da estética, ótimo. Agora, se você não tá numa posição que você queira, sabe, não fique. Você tem que entender o porquê disso. As pessoas procuram muito fora o que tá dentro dela. Tudo tem um motivo. As doenças têm um motivo, os problemas têm um motivo. O que as pessoas não entendem é que ela tem que procurar dentro dela o porquê ela é assim, porque ela tá se sentindo assim. Porque a dependência emocional, ela prejudica muito a pessoa. Quando você depende emocionalmente de alguém, você pode ir pro buraco, pro abismo, porque a dependência é uma coisa séria. Então, não julgue, não rotule as pessoas, nem ninguém.